Dizem que às vezes não é necessário microfone por motivos óbvios. Pelo menos assim a gente imagina, né? Mas sempre é muito bom a gente poder reconhecer em momentos como esse uma oportunidade de fazer uma avaliação da nossa vida, os rumos em que nós estamos trilhando, pensar com um pouco mais de seriedade o que é se colocar um rótulo de religiosidade no nosso comportamento. Porque muitos de nós seguia há um tempo atrás uma certa religião e meio que vivendo a vida a um modo e a religião meio que ficava restrita a uma frequência semanal num templo religioso, uma igreja, seja o que for. E que de nada tinha a ver com o nosso próprio comportamento. De modo que, nesse momento, talvez seja o mais importante para todos nós fazermos essa pausa no nosso dia corrido para fazer essa avaliação com muita seriedade, com muita sinceridade. E por que não nos aproveitarmos nessas reflexões que faremos aqui em voz alta para verificar o que pode, de repente, no nosso interior, estar desajustado, ou até que precise de uma melhoria na rota nossa percorrida há tanto tempo. Assim, eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença dos senhores que tiraram esses minutos breves num momento de descanso, que todos nós ainda não terminamos o nosso dia, mas para que pudéssemos estar aqui a pensar, a refletir e principalmente nos alimentarmos do que seria a palavra do Evangelho, contextualizada com a atualidade, para verificarmos se tem sentido as coisas. Porque para todos nós que buscamos uma rota de entendimento para si próprio, buscamos o entendimento daquilo que nos faz sentido, aquilo que vale a pena. E por que não nos permitirmos essa pequena avaliação, como espíritas, como simpatizantes do espiritismo, ou até como curiosos para saber o que seria essa doutrina. Temos nessa oportunidade, com o sentimento de agradecimento, de fazer essa verificação. Mas também que possamos nós agradecermos àquele que é o nosso Criador, conhecido como Deus, inteligência suprema, cada um deu o nome que melhor lhe aprouver. Mas agradecer intimamente pela possibilidade de, como criatura pensante que somos, avaliarmos que a nossa vida depende de nós mesmos, da nossa responsabilidade, do nosso entendimento, da construção íntima que todos precisamos fazer na busca do divino, ou, se alguns preferirem, da sua própria salvação. Porque a todos nós cabe-nos entender que o nosso caminho é trilhado à medida que nos esforçamos. E todos aqui estamos num perrengue danado, tentando entender por que somos do jeito que somos, por que viemos na família que viemos, por que estamos vivendo as dificuldades que estamos vivendo. É uma questão muito íntima e digna de se ser avaliada e perguntada. Só que nessa caminhada que nós estamos trilhando há tanto tempo, parece-nos que a dor nos acompanha, a dificuldade e até um certo desânimo nos acompanha muito mais do que a própria alegria de encontrarmos o caminho da felicidade. Porque o caminho em si requer muito suor, muito trabalho. E o nosso papel é tentar entender que o exercício da amorosidade na vida em si é um exercício a ser trilhado diariamente, na dificuldade. Mas a dificuldade da alegria, de reconhecermos que todos nós podemos. E por isso mesmo a reflexão, depois de todo esse introito da noite, é muito bacana. Bacana porque tem tudo a ver com o que cada um de nós vive na sua própria vida. Dentro de casa, no trabalho, no centro espírita, onde for. E o tema, como já exposto anteriormente, é como amar ao próximo. E nós podemos até ficar, ao ler o tema, um pouco confuso se não está, de repente, com uma grafia errada, ou se a frase foi descontextualizada, porque alguns de nós pensará que, de repente, está faltando ponto de interrogação no fim. A semelhança de repente, nos perguntarmos como é possível amar o próximo no dia de hoje, com pessoas atrapalhadas, difíceis, chatas. Eu sei que aqui não tem. Mas, como eu vou para vários centros espíritas, né, a gente sempre conta a fofoca de outros lugares.
Mas é assim. E nós às vezes podemos pensar que a frase talvez seja comparativa com alguma coisa que esteja fora do lugar, mas foi proposital a escolha do tema dessa maneira. Justamente porque nós, como criaturas incompletas que somos, trilhando o nosso próprio caminho, o nosso destino, teremos a possibilidade de avaliar se a frase primeiramente faz sentido para nós e até como cada um de nós gostaria de encaixá-la do ponto de vista prático na sua vida diária. Mas para podermos entender o significado da própria frase ou do tema, nós necessitaremos primeiramente de fazer uma avaliação sobre os vocábulos contidos nesse tema, as palavras. E a palavra amor é uma delas, porque é o verbo como amar. E o verbo amar para nós já é um pepino tremendo, porque é muito subjetivo, depende das nossas vivências, das nossas experiências, daquilo que cremos e até das dificuldades que passamos nos relacionamentos, nos quais vivenciamos na nossa vida toda. Aqueles relacionamentos que se iniciaram durante a nossa infância, com nossos pais, às vezes difíceis, complicados, atrapalhados até hoje. Às vezes com as pessoas que nós chamamos de nossa tampa da panela. Às vezes com um patrão muito difícil. E às vezes com pais e avós complicadíssimos que servem-nos, às vezes até, de crianças a serem cuidadas. Todos temos situações análogas a essas, encaixadas de uma maneira ou de outra, na nossa própria vida. Mas entender o significado do que é o amor em si, leva-nos a compreender que ele pode ser subdividido em algumas partes na nossa vida diária para que possamos entendê-lo. O primeiro deles, o amor erótico. Todos sabemos o que é o amor erótico do ponto de vista prático. Aquele amor que leva-nos a nos atrairmos uns aos outros por pessoas com certas características, com certos jeitos, com certas formas estéticas que dizemos que pessoa bonita. O amor erótico que move principalmente na criatura humana da atualidade a sexualidade, que leva-nos a uma atração física. Esse é o amor erótico que todos um dia sentimos. E às vezes até propiciador do início de qualquer relação um pouco mais íntima. Para todos nós. Quem de nós não se lembra daquele seu primeiro amor? Ai, como é gostoso a gente lembrar, né, daquele primeiro amor, que a gente achava que ia ser o primeiro amor para sempre. E depois desse primeiro amor veio mais uns 30 primeiros amores. E o tempo vai passando e a gente vai ganhando maturidade, vai aprendendo. O amor erótico. Mas muitos de nós sabem que carrega isso dentro da alma. Mas colocar isso como meta de vida, de vivência na adrenalina, pode nos levar, às vezes, em algumas situações muito desagradáveis para a vida toda. Mas alguns de nós poderiam pensar também que o amor não resume-se apenas a isso, mas também existe o amor fraternal. Aquele amor no qual todos nós podemos encontrar as pessoas da nossa vida que a gente fala, poxa vida, que pessoa legal, um amigo de verdade. Quando a coisa está feia, está difícil, está complicada, é para aquele fulano que eu ligo. E vale a pena. Uma pessoa que nos entende, que tem uma certa empatia pelas nossas dificuldades, que nos compartilha a vitória, que nos ajuda na nossa derrota, nas nossas andanças pela vida, e a gente até sente que essa pessoa, muito difícil de ser encontrada durante a nossa vida existencial, às vezes faz parte de um contexto familiar nosso um pouco mais próprio, conhecido como aquela família universal, ou família espiritual. Muitas das vezes até melhor do nosso relacionamento do que parentes consanguíneos nossos. E essas pessoas são essenciais para que a gente possa exercitar o que seria o amor fraternal. E como é gostoso. Mas alguns de nós para pensar como é difícil ter um amigo. Nós que temos, de repente, na palma de uma única mão, um ou outro que perdura desde a nossa infância, da nossa juventude até os dias de hoje, que começamos a ter uns certos cabelos brancos. Os amigos que fazem parte de todas as nossas vidas. Mas alguns de nós poderiam um pouco além, para entender que o amor apenas não se resume a isso. E nisso eu faço uma pequena pausa. Porque é necessário tirar o chapéu para esses seres na humanidade que para nós são fundamentais, as mulheres. Eu acho as mulheres
fantásticas, em todos os sentidos. Um deles, a divindade propiciou a mulher a exercer um papel fundamental na sociedade, que nós homens não poderíamos exercer de maneira nenhuma, do ponto de vista biológico, a gravidez. E nesse contexto em especial, eu até gostaria de expressar alguns pensamentos íntimos que da nossa sociedade nos levam até a pensar sobre o significado daquilo que todos nós falamos. Dizem na sociedade, que é muito machista, como a brasileira, que a mulher em si é o sexo frágil. É a mulher que precisa de ser cuidada, é ela que não consegue aguentar nenhuma dificuldade, e os homens, criaturas muito fortes, muito independentes, que cuidam de tudo e sabem fazer tudo e aguentam tudo, são aqueles que precisam cuidar das mulheres. E eu me parei a pensar e refletir sobre o significado de uma mentira dessa, já que nós estamos muito no tempo das fake news, que os homens, se eles fossem dotados da capacidade de engravidar, olha, se eu, pelo menos para mim, se eu engravidasse, a humanidade acabava em 2 semanas. Não engravidaria nunca. E penso eu nas mulheres, que são esses seres frágeis, a gerarem no seu ventre um ser que toma uma forma, que é apenas uma célula, começa a crescer, começa com cabelos, olhos, cérebro. Isso tem que sair uma hora. Sabe-se lá como, se eu fosse uma mulher a pensar nisso. Mas sai. E nós aqui estamos vivos para comprovar que a gravidez se processa. E quem sabe até alguns nenéns muito grandes quase atingem os seus 2 metros de altura. E coitado das mães. E a vida é mais ou menos assim. E a gente para pensar no significado de coisas como essas e ficamos impressionados na beleza e na força da figura feminina. E nós, como espíritas em si, paramos até para pensar numa avaliação muito superficial, mas que acontece aos montes. Todo romance espírita que a gente lê sempre tem uma figura masculina e uma feminina. E depois de todo o desenrolar da história, depois de toda a história que se passa, aquele personagem feminino sofre, e o masculino ali, aproveitando o gostoso, a maravilha. Acaba o romance, aquele personagem feminino nunca mais vai para o reino dos céus direto, sem escala. E os masculinos, nós aqui, voltamos, e estamos aqui, tentando aprender por meio desses erros que repetimos infinitamente. Então, gente, se alguém é espírita, que acredita na reencarnação, que sabe que a reencarnação é um pilar fundamental do espiritismo, se um dia vocês reconhecerem uma mulher de quase 2 metros de altura, numa próxima vida, dando um tchauzinho para você, pode ser que seja eu. Porque eu vou vir de mulher, não posso. Opa! E vou falar, olha, lembra de mim? Até a próxima, continue aí, se for homem, né? E tchau. Nunca mais. É a nossa vida. E as mulheres, por isso mesmo, eu tiro o chapéu mesmo. Porque são especiais. Mas é necessário, quando a gente começa a pensar em significados como esse, que as mulheres em si, elas entram numa outra faixa de amorosidade. O amor ágape. O amor sacrificial, aquele amor que é dotado de um senso de sacrifício, principalmente para seu filho, que nós homens não conhecemos muitas das vezes. Aquela mulher que diz, para o meu filho eu faço de tudo, para que ele não passe nada daquilo de dificuldade que eu já passei. E alguns homens que também precisam tirar o chapéu, coitadinho de nós. Também dizem isso, sacrificam-se por meio do trabalho, das noites mal dormidas, do companheirismo com as mulheres, porque existem homens também que encaram a gravidez como uma gravidez mútua. E se ajudando nesse processo todo, esse amor sacrificial aproxima-se um pouco mais daquele amor que todos necessitamos de entender um dia, e sabe-se lá quando nós entenderemos, o amor de Jesus. Aquele amor que é dotado de uma amorosidade, por mais que isso possa parecer um pleonasmo, que nós não saberemos, sabe-se lá quanto tempo nós iremos ter para exercer a amorosidade em nosso íntimo,
para compreendermos o que é o nível de amor de Cristo. E por isso mesmo, se pegarmos o Livro dos Espíritos e fizermos uma contextualização com a questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? E a resposta mais sintética de um livro de 1040 perguntas: Jesus. E nesse momento nós passamos a entender que Jesus, a criatura mais perfeita que um dia tenha pisado aqui, serve-nos de modelo e guia para que a gente possa mirar quais seriam os nossos passos fundamentais para podermos atingir a perfeição. E é engraçado porque o amor para nós, nesse contexto, passa a ser não somente entendido no nosso íntimo como uma combinação desses 3 tipos de amores. O primeiro deles, o erótico, o segundo deles, o fraternal, o terceiro deles, o amor ágape, numa mistura que para todos nós tem um pouco mais de peso em um ou em outro, e cada um divida no seu íntimo como acha que é, porque todos nós sentimos em nosso interior qual é a sensação ou o sentimento que nos guia. Mas entender, primeiramente, ao observar o que é que nos guia, é necessário para que a gente faça uma avaliação de entendimento do que cada um de nós é, principalmente na arte da amorosidade. E nessa avaliação íntima, no espelho da nossa própria alma, avaliamos que muitas das vezes o nosso comportamento é bastante variável. Principalmente quando encontramos pessoas de distinta posição social na vida. Aqueles que são os conhecidos como pobres, ou os últimos da escala social, os invisíveis da sociedade. De repente, um mendigo, a gente logo pensa: poxa vida, não quero nada com essa pessoa, não quero lidar. E se vem perto de mim, eu logo saio de longe. Mas também, se uma pessoa com muito bom trato social, uma pessoa muito rica, um político famoso, a gente logo se empola, logo se fala, coloca aquela máscara bonita para poder se apresentar como uma pessoa educada, muito bem. Aí a gente avalia no nosso íntimo como cada um de nós se comporta com aqueles que são nossos irmãos, semelhantes a nós, em situações distintas que muitas das vezes estão apenas nos esperando, para que a gente possa ter a musculatura moral para poder vivenciá-las. E nesse momento a gente fala: poxa vida, tudo bem, eu já percebi que eu preciso melhorar, que a amorosidade precisa ser parte da minha forma de viver, mas nessa avaliação a gente até entende como espírita que a reencarnação, que é um pilar fundamental do espiritismo, nos dá uma chance. Na próxima vida eu faço alguma coisa para mudar. E a gente não se dá conta de que todas as perfeitas condições são dadas no momento em que vivenciamos. Basta-nos o primeiro passo em direção ao aprendizado. Mas é muito difícil. Gente chata no mundo, a gente não aguenta. Vocês conhecem gente chata? Eu vou repetir a pergunta para eu não ficar aqui de mentiroso, né? Eu sei, centro espírita aqui é só gente boa, é só gente legal. Mas eu vou repetir a pergunta e vocês aqui, por caridade, fala que conhece, de outro centro. Vocês conhecem gente chata? Está na plateia? Se tiver, a gente se olha aqui junto, não entrega. Se quiser pode dar até um toquinho de olho, mas está tudo certo. E tem de monte. E aí a gente se pergunta como que é possível exercer amorosidade com gente assim? Porque parece que é o que mais sobra, né? Gente legal está faltando. Está faltando. Mas será que a gente é tão legal assim, a ponto da gente se encaixar fora daquele conjunto conhecido como conjunto do pessoal chato? É uma avaliação interna. Mas não só isso. A gente vai pensar, é uma avaliação principalmente do nosso movimento, né? Espírita também é algo super curioso, né? Porque quando se dá conta, quando a gente começa no espiritismo mesmo, dá uma empolgação danada, uma vontade de fazer tudo que a gente pode fazer, de ajudar, de ser cristão. A gente conhece o espiritismo, é um negócio que preenche tudo dentro da alma. Mas não fica só nisso, né? A gente fala: poxa vida, agora eu quero fazer de tudo, eu vou ser um espírita de verdade. Dá até aquela empolgada, você fala assim: nossa, eu vou para casa, falaram para mim que é evangelho em casa, se morar em prédio já quer fazer evangelho do condomínio. Chama o síndico, cola lá no papel, no elevador, quer fazer um rebu. E vai para o centro espírita. E a primeira coisa que quem vai para o centro espírita faz
é ir para um curso relacionado ao Espiritismo. Porque tem vontade de aprender, porque quer aprender mais, porque quer estudar, porque falaram para a gente que estudo é a base fundamental do Espiritismo, junto com o entendimento do desenvolvimento da amorosidade e do sentimento. Poxa, a vida são as duas asas, o estudo, aprendizado, conhecimento e o sentimento e a prática da caridade e amorosidade. Vamos desenvolver aquele negócio chamado conhecimento, estudando Espiritismo. E não é engraçado? A gente vai para o curso de Espiritismo, seja ele qual for, a gente sempre encontra uma pessoa que é conhecida em todo o centro espírita como fulano de tal. Se não tem aqui, vai entrar. E a gente vai para o curso, senta aquela mesa, um mundaréu de gente, você está louco para aprender e logo chega uma pessoa. Mal começou o curso, já começa a entupir quem vai dar o curso de pergunta. É porque é isso, porque eu quero saber o que é Espiritismo, porque lá em casa fazia barulho, e assim o negócio vai. E vai embora fazendo pergunta, não para de perguntar, o outro quer perguntar, não, já sei o que você quer. É isso, não é? E fala em cima da gente. E a gente gosta muito de gente assim. Praticar fraternidade em possibilidades como essa é fenomenal para todo espírita muito bem sabido do que é o Espiritismo. E se ele não tem pergunta, ele começa a fazer terapia em grupo, porque é muito gostoso, porque é assim, aquela coisa, a conta da vida, que brigou com o filho, brigou com a esposa, e assim vai. E se não é só isso, começa a contar da vida. E se não conta só da vida, fala mal do governo. Se não fala mal do governo, é mal de Deus. Afe Maria, tem algum aí assim? Se tiver também, hein? Pelo amor, vamos aprender. Aí a gente começa, na nossa ainda fragilidade de entendimento, a gente começa a mandar aquele amor para essa pessoa, aquele amor fraternal, muito gostoso. Ai, meu Deus, mais uma vez esse cara aqui, esse fulano de tal, tem o mesmo nome, né? Engraçado. Fulano de tal, que eu não aguento mais ver esse cara aqui, essa pessoa está me perturbando. A gente começa a ficar meio enfesado com aquela situação, né? E a gente não se dá conta de que, às vezes, a amorosidade que nós vamos encontrar dentro de nós são relacionadas aos exercícios difíceis da vida. Exercícios esses que mobilizam essa energia interna, essa vontade, mas que é preciso que todos nós lidemos com pessoas assim. Porque o desenvolvimento de um amor com pessoas que são exatamente como nós é muito fácil. Não há aprendizado. Mas lidar com gente boa, como fulano de tal, aí é um exercício de amorosidade. Eu penso até em Jesus. Eu não sei como Jesus aguentou vir para cá. Chegou aqueles 12 mais ou menos, mas os melhores, que representavam talvez todas as características da humanidade. E ele foi capaz, mesmo assim, com o seu amor, mudar o conceito psicológico de uma sociedade mundial. E nós, depois de 2000 anos pensando sobre o que ele veio aqui a trazer para o entendimento de todos nós, para que a gente possa se melhorar, nós estamos aqui nos debatendo. E como é legal ser espírita, porque nós passamos a entender, por meio da lógica, que as coisas fazem sentido. E por isso mesmo nós nos esforçamos para mudar a estrutura interna que nos move todos os dias, para sair da nossa cama e enfrentar o dia a dia difícil que todos temos. Com felicidade, com pessoas legais, evidentemente, mas são momentos, são picos, porque o contexto mediano da nossa vida é encarar a pedrada. Mas essa felicidade que nos leva a entender que talvez esse primeiro passo que a mulher pode sentir muito mais facilmente que o homem, que é o amor ágape, sacrificial, é aquele amor que nos leva em direção ao amor de Cristo. Mas esse amor de Cristo, mesmo que difícil de ser entendido no momento, é um amor que nós vamos buscar à medida que cada um de nós vivenciar uma experiência evolutiva, através dos milênios que todos teremos para aprender alguma coisa que nos leve à perfeição. Mas entender essa amorosidade, num exercício muito prático para nós, leva-nos a um contexto imaginativo bastante legal. Talvez imaginemos, se pensarmos na pessoa que nós mais amamos, todos temos uma pessoa que nós poderíamos dizer, nossa, essa pessoa ocupa um lugar especial no meu peito. E essa eu amo. E às vezes não é nem pessoa boa assim, né? Mas esse eu amo, mas amo com gosto. Faz de tudo. Ai, meu Deus.
E se a divindade chegasse para nós hoje e falasse assim? Cada um imagine a cena que achar melhor. O anjo da guarda, Jesus, Deus chegou aqui e falou: você tem mais um dia de vida na terra. De repente, uns 70% já ia para o cartão de crédito, né? Mas alguns que sobrarem iam pensar: nossa, o que eu faço? E de repente a divindade responde, continua nessa interrogação. Você pode passar um dia, esse último dia, com a pessoa que você mais ama. E a gente fica assim meio confuso, primeiro porque não saberia muitas das vezes escolher qual é o amor mais amado. Às vezes na figura de filhos, quem tem 3, 4, 5 filhos, qual que é o filho que eu escolho? Se o amor às vezes se aproxima muito. E alguns pensarão e ficarão nessa dúvida. Mas se a divindade permitir, você vai passar um dia inteiro com essa pessoa. E nos vem uma vontade interna, na pressuposição de que seja um filho, a dizermos, de repente, todas as enrascadas na vida que a gente entrou, todas as patinadas que demos, todos os buracos que caímos, para tentar, de repente, aliviar a barra daquele que ainda tem uma vida toda pela frente. Não nos damos conta dessa maneira de que experiências são vividas e não apenas contadas. Porque todo mundo aprende com suas próprias experiências. E lembremos-nos daqueles conselhos que todos ouvimos de avós, de pais, e a gente falou: ele não sabe nada, eu é que vou fazer. E a gente vai, quebra a cara e aprende. E faz certo depois. Louvado seja Deus, é um método de aprendizado. Aí nesse momento a gente percebe que talvez falar não resolve nada. Ai, mas é tão bom a presença da pessoa, dessa pessoa amada, para passar apenas um tempo, um dia, se esse for um entendimento de Deus. Mas nós que estamos falando que a nossa vida necessita de ser contextualizada com o passo que deu Jesus, a gente fica de olho no que é essa figura. E ele teve uma situação muito similar a essa, em outra oportunidade. Quem de nós não se lembra daquele quadro eternizado por Da Vinci, Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, que representa aquele último dia em que Jesus estava aqui a ceiar com aqueles que eram os 12 apóstolos. E cada um deles tentando vivenciar um pouco mais com Cristo sem saber que aquele era o último dia. Mas Jesus sabia. Sabia que iria ser traído. Sabia de tudo que iria acontecer, que seria abandonado por todos, menos um. João, ainda muito menino, sem poder entender o que era a situação política da época. Mas mesmo assim, Jesus trouxe uma fala diferente contida no Evangelho, que pode ser encontrada no Evangelho de João, capítulo 13. Eu vos dou um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E olha o pepino. Nós aqui tentando entender o que é o amor, depois de tanta vivência, depois de tanto entendimento psicológico, de tanta evolução tecnológica, a gente ainda se debate sobre o que é o amor. E imaginemos o pensamento crítico daquelas pessoas que naquela época ainda viviam, 2000 anos para trás. Aquele entendimento que não era o amor igual ao amor que Cristo nos ensinou e vivenciou, mas era o amor mosaico da primeira lei, das tábuas da lei, dos ensinamentos judaicos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, quem é o próximo? O próximo é o judeu, é a pessoa que pensa como a mim, é a pessoa que tem a mesma cultura, é a pessoa parecida comigo. É até fácil amar o próximo. E se não for próximo, passa a espada. Mas isso aí faz muito tempo, é coisa, já foi muitos milênios. Será? Então vamos fazer um exercício também, porque a gente precisa fazer a contextualização e a ponte com hoje. Façamos uma pequena pausa e olhemos para a nossa vida com todo o critério de sinceridade de hoje para 6 meses para trás. E quantos de nós não poderia se dizer que falou as maiores barbaridades para pessoas no seu ambiente doméstico por uma crença política distinta? A gente traz à tona tudo aquilo que a gente tem. A gente revolve muito lixo que a gente guarda há milênios para botar para fora por uma pessoa que não sabe nem que a gente existe.
e por um entendimento que a gente não entende da vida, porque a amorosidade em si é a sabedoria de dar a nossa mão para aquele que é diferente de nós, no seu entendimento, na sua forma de ver, de sentir e de viver. Mas não somente politicamente, poderíamos voltar até de repente para o ano 1000, ano 1500, era medieval, aquela matança pura, existente por uma crença religiosa distinta. Ou de repente as inquisições, ou de repente vamos para agora mesmo, uma guerra convencional travada no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, a troco de um pedaço de terra, de uma riqueza mineral. Sabe-se lá quais são os interesses por trás daquilo que a gente entende. Mas o que nos interessa somos nós, a necessidade de passarmos a aprender o que cada um de nós carrega dentro de si. E como é difícil exercer a amorosidade. E a gente para pensar até em contextos da nossa própria vida, como nós éramos quando crianças, o que nós vivenciávamos. E a gente fala, poxa vida, eu quando criança foi muito difícil. Eu tive um pai rigorosíssimo, que me fez infeliz, que não dava nada para mim. A única coisa que eu conhecia era cinta. Criançada não sabe nem o que é cinta hoje, né? Era cinta, dificuldade, era rigorosidade. E alguns caem na mãe, né? A minha mãe era controladora, era manipuladora, queria me dominar de lá até hoje. Se eu não saio da casa dela, até hoje eu estava assim. Dificuldades da nossa vida, porque eles talvez não receberam o amor necessário durante o período que deveriam de receber. E a gente, no nosso entendimento ainda infantil, criança, não consegue interpretar isso. E só depois de muito tempo, depois de muita vida, depois de muita dor, a gente fala, poxa vida, agora eu entendo. Mas, nesse momento, eu até falo de algumas coisas pelas quais eu passei, eu mesmo, que eu achava super engraçado agora, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né? Eu lembro que eu entrei na casa da minha avó, bisavó ainda, né? Eu criança, ela já bem velhinha, e eu entrei, assim, a primeira vez que eu consegui, assim, me lembrar, e isso ficou muito gravado, né, na minha memória sentimental. Eu olhei para a parede, e alguns também vão lembrar disso, e eu vi na parede um negócio assim inusitado. Era um formato de quadro, oval, assim, né? E lá tinha uma pintura. Só que eu ficava, pintura ou é foto? Mas parecia que era pintura. Para mim, porque eu acho que a foto naquela época era um negócio muito difícil, né? Principalmente colorida. Ou tirava branco e preto e pintavam. Eu não sei direito qual era a tecnologia da época. Mas uma coisa me chamou a atenção daquele quadro. Eu até pensei, eu falei, gente, eu estou com medo só de olhar. Dessas duas pessoas que não existe o sorriso. Eu naquele tempo eu pensei, eu falei, gente do céu, será que nessa época o sorriso não existia na humanidade? Porque todo mundo tinha que tirar foto muito sério. Muito sério mesmo. E eu lembro de uma coisa que eu falei, poxa, então deve de fazer sentido. Eu lembro que sempre, casa de bisavó, ficava muito lotada de mundaréu de criança, porque os avós, bisavós em si, tinham 12 filhos, aquela coisa maravilhosa que a gente hoje, no nosso tempo atual, a gente não entende nem como que pode. 12 filhos, uma felicidade. E aquela criançada pintando 7 dentro da casa. Aquela algazarra, barulho, um batendo no outro. E acontecia algo que eu falava, gente, que coisa. A minha bisavó falava assim, pode parar. Quando o seu bisavô chegar... A gente escutava até grilo dentro da casa. Bastava essa frase. E alguns se recordarão da sua própria infância. E era engraçado porque essa entidade chamada bisavô ou avô, na hora que ela era invocada, a ordem imperava. E era engraçado que eu nunca vi meu bisavô bravo, avô bravo, sempre muito de boa, mas uma tranquilidade, uma felicidade, chegava, brincava, mas bastava falar. Quando o seu avô chegar, as coisas mudavam. E hoje, né, a gente sempre faz a ponte, né? Porque hoje, todo mundo vai sair, tem um negócio chamado smartphone, e a primeira coisa que se senta numa mesa, eu sei que vocês não fazem isso,
Senta numa mesa e logo tira uma selfie. E tem que tirar uma selfie sorrindo, claro. Depois de umas 15 vezes tentando, né? Porque tem que pegar aqui, faz ali, prepara, e tá com um companheiro junto, a companheira, e vai. E os dois tem que ficar, né? Até dar aquela cãibra aqui no maxilar, mas tá tudo certo. E tira. Mas não basta tirar, né? Tem que postar. Aí posta no Instagram, Facebook, LinkedIn, vai para tudo quanto é lado. Se bobear, bota até no YouTube. Parado, fazendo vídeo. Sorrindo, mostrando o prato que está comendo. Eu falo, mas meu Deus do céu. E aí desliga, né? Quantos de nós já não pegou isso, né? Vai para algum lugar comer, você olha a pessoa, pega exatamente nessa foto. Desligou a foto, os dois com aquela... Coloca a carranca, depois da foto, claro, né? Que ninguém pode ver. E continua o seu ato de amorosidade naquele momento. E nós somos assim, meio estranhos, né? Mas pensamos também como é o comportamento de nós com nossos filhos, porque a amorosidade em si, que nos diz como amar o próximo, depende de como cada um de nós se porta. E a gente fala, poxa vida, filho nasceu, primeiro que já nasce com o tablet na mão, né? Nasceu, já vem com um tablet, não sei se é um contexto evolutivo entre do encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí o filho nasce, e a primeira coisa que o pai faz, meu filho não vai passar por nenhuma dificuldade. Eu não vou ser um pai desses tiranos. Filhinho, o que você quer, filhinho? É o filho que começa a ditar tudo. Não, filhinho, você está triste, filhinho? Fale para mim, filhinho. Você ama o papai? Ama. E é engraçado que naquela outra época, nenhum dos nossos pais e avós queriam saber se a gente amava ou se não amava, não. O negócio era assim, faça o certo e se não fizer, o couro come. E hoje que a gente não faz nada, que a gente coloca o filho como o rei do lar, e a gente começa a observar o descompasso das coisas. Porque consultório psicológico entupido de criança de 10, 11 anos de idade, alguma coisa está errada. E a gente vê que a sistemática da disciplina, que era muito bem excedida, mas alguma coisa tinha de bom, deixou de ser aplicada e agora a sistemática da permissibilidade entrou em campo. E também alguma coisa está errada. E nós, como criaturas, precisamos começar a entender o que é o equilíbrio da nossa própria vida por meio do exercício que todos temos nessa arte da amorosidade. E todos temos inúmeras situações para dizermos uns para os outros como é que a gente ama o próximo. Por meio da dificuldade, por meio da alegria, por meio das experiências, às vezes, muito bem sofridas. Porque no nosso íntimo, a aplicação do amor, muitas das vezes, passa pela rigorosidade. E a gente fala, poxa vida, às vezes eu tenho que dizer não. E a gente passa a observar a nossa vida, de tudo que a gente passou, e permitam-me a continuidade. Quando eu era criança, eu falava esse quadro aí, e o tempo foi passando. Mas um dia eu cheguei aos 15 anos, e aquela vontade que me veio dentro de mim. Ai, meu Deus, eu preciso fazer 18 anos. Engraçado que dos 15 aos 18, parece que demoraram uns 30 anos. Porque todo dia era dia de pensar que o amanhã chegaria muito rápido. 18 anos, poder fazer tudo que eu quisesse fazer, principalmente de proibido. E principalmente aplicar minha amorosidade pelo mundo. Quem de nós não pensou dessa maneira um dia? E é engraçado porque os 18 anos chegaram para todos nós, né? E a gente fala, meu Deus, depois que a gente pisou nos 18 anos... uma piscadinha, mais 5 anos nas costas. Mais uma piscadinha, mais 5 anos nas costas. E eu sei que vocês estão loucos para saber quantas vezes eu pisquei. Mas eu não vou dizer. E a gente se dá conta uma vez na vida, já maduro, já bem vivido, bem curtido das dificuldades. A gente olha no espelho e assusta. Ai, meu Deus, está quase tudo branco. Está quase na hora de ir, né? Porque por mais que a gente dure, a gente fala, poxa vida, sou espírita, a gente é espírita, ama tudo, faz tudo certo. Não tem medo de morrer. Não, não é que eu não tenho medo de morrer, assim, eu não tenho medo de sofrer, né? Quando eu morrer, né? Espírita é uma coisa assim, engraçada, né?
que a gente fala, espírito existe. Estamos com espíritos aqui, mas eu não quero ver nenhum. E quando eu chegar em casa, se você chega em casa, pode ser que aconteça isso. Se você conhecer algum espírita, ele passou, a gente não. Você chega em casa, abre a porta, escuta você entra, vai para o sofá, escuta uma batida lá na cozinha. Como bom espírito, a gente não fala, é qualquer coisa. É espírito, acende a casa inteira, a casa vira um farol do estado do 15, né? Que fica aquela coisa. E a gente dorme até de luz acesa, para não ver o espírito. E se tiver no quarto, ainda se cobre. Porque o lençol é um protetor espiritual tremendo para todos nós. Eu sei que vocês nunca usaram, né? Mas é a nossa vida. E entender essa arte da amorosidade, que todos nós, às vezes, estamos nos questionando como amar o próximo, talvez mais como um sentido interrogativo, para que a gente se pergunte como é possível amar as pessoas nas quais nós estamos nos batendo nessa caminhada. É um exercício muito digno de autoaprendizado, de olhar para dentro de si, de ficarmos felizes com essas oportunidades. E, gente, quando a gente começa a falar com gente que é bacana, com um lugar que tem uma vibração boa, esse relógio corre que é uma beleza. E a gente não alcança nunca. E olha que eu não tomo água, engata a primeira, a segunda e vamos embora. E a gente vê que essa hora nunca é suficiente para a gente poder pensar sobre esses assuntos que são tão legais a serem pensados para a nossa evolução íntima, para o nosso desenvolvimento espiritual. E a beleza no final das coisas, no final das contas, é poder chegar no final de uma reflexão como essa e avaliar o nosso íntimo de verdade, com seriedade. O que cada um de nós pensa verdadeiramente. Qual o tesouro que nós damos valor na vida? Porque a amorosidade em si, ela é muito mais bem exercida com as pessoas que nos causam incômodo, com as situações difíceis, com os problemas que nós temos, que podem ser problemas do ponto de vista financeiro, problemas psicológicos, problemas entre pais e filhos, problemas entre maridos e fulano de tal. É assim. Mas é bom poder agradecer no nosso íntimo que algo que nos acontece que seja desconfortável, sempre tem uma função essencial: um ensinamento, um aprendizado, um resgate, um acerto de contas. E nesse momento a gente começa a ficar feliz. E observa que a necessidade que temos é agradecer não somente pelas facilidades da vida, pelo dinheiro muito bem ganho, pelos amores que encontramos na vida, pelas facilidades e portas abertas, mas a amorosidade de agradecermos diariamente as pessoas difíceis que nos convidam a sermos melhores. E essas pessoas que fazem parte do nosso contexto diário de se viver, são aquelas que nos ajudam. Por isso mesmo, observar pessoas como essa, nos levam a agradecer de coração as dádivas vividas diariamente. Aquelas dádivas que são proporcionadas pela nossa compreensão e o nosso entendimento. E a felicidade de agradecer também pela oportunidade de todos nós aqui estarmos pensando e refletindo sobre o que cada um de nós é, sobre o que cada um de nós quer ser. Por mais que a vida está difícil para você, está difícil para mim também. Mas a felicidade de poder colocar um sorriso no rosto, pegar a cruz que nos cabe, a lembrar-se de Jesus, que teria dito um dia: olha, se você que está aí acha que tem sentido o que eu falo, pega a tua cruz e siga-me. E a gente começa a utilizar essa cruz como um método de aumento de resistência espiritual para todos nós. E essa felicidade de chegarmos ao fim da reflexão leva-nos também a pensar que é necessário agradecer aos senhores pela oportunidade de estarmos aqui alguns minutos juntos, pensando, refletindo, avaliando a nossa vida e até no momento e num lapso de lucidez, concluindo que vale a pena ser diferente e mudar. Por isso, a alegria do findar de um momento como esse é muito especial. Não somente porque saímos recarregados com a energia própria para poder encarar as dificuldades que a vida se nos impõe, mas também a felicidade de podermos nos reconhecer como filhos de Deus que encaram seus desafios
de frente, com vontade, felicidade e alegria. Assim, meus amigos, meus irmãos, eu deixo por fim aquele abraço amigo, cheio de carinho e até um tiquinho de saudade. E rogo a Jesus para que numa próxima oportunidade estejamos juntos aqui para pensar, refletir, quem sabe concluir que vale a pena mudar, que vale a pena ser melhor. Todos nós. Deixo assim então, por fim, aquele abraço fraternal e faço votos que nós completemos a frase temática da noite: como amar o próximo. E talvez esse questionamento deixe de ser um questionamento e passe a ser uma afirmação. Assim, meus amigos, deixo por fim aquele até logo e um até a próxima. Muito obrigado.